Fala, catalisador. Nós vimos já aí um pouco anteriormente sobre a questão do mol. Mol nada mais é, em química, do que um nome que a gente dá para um número, que é da constante de Avogadro 6,02214 vezes 10 a 23. No seu livro de química vai dizer o seguinte: experimente contar de 1 até 6,02214 vezes 10 a 23. A grandeza da constante de Avogadro é tal que o tempo necessário para contar de 1 até 6,02214 vezes 10 a 23 na velocidade constante de um número por segundo é igual a 19 quatrilhões 98 trilhões 807 bilhões de anos. Já imaginou? Como é que Avogadro, que é o cientista, chegou a esse número? Através de experimentos. E esse número ele é tão grande porque ele equivale a partículas que são muito pequenas, como átomos, moléculas, íons e elétrons. Então, o mol representa uma quantidade de matéria tão imensa que só pode ser usada em relação a entidades ou partículas elementares. Então, quando você tem um mol de uma substância, você tem 6 vezes 10 elevado a 23 átomos, moléculas, íons e assim vai indo. E nós vamos ter também sobre o volume molar. Volume molar é qual é o volume ocupado por um mol de moléculas de um determinado gás ou de átomos, se a molécula for monoatômica, em determinada temperatura e pressão. Se for na STP, que é o chamado Standard Temperature and Pressure, significa dizer que a pressão padrão vai ser de 1 milhão. Aliás, vamos ver aqui se eu escrevi certo. 100 mil pascal. Ou 1 bar, que é uma unidade medida para pressão. A temperatura padrão vai ser de 273,15 Kelvin, ou 0 graus Celsius. E o volume molar do gás vai ser de 22,71 litros. Professora, para que esses valores? Dependendo da questão, ela pode pedir ou na STP ou na CNTP. E aí, dependendo de qual que ele pediu, se ele não já te deu o volume molar, você tem que lembrar, olha, STP é 22,71 litros por mol. Já na CNTP é 22,4 litros por mol. CNTP é das mais utilizadas, que é condições normais de temperatura e pressão. A pressão normal, nesse caso, vai ser de 1 atmosfera. Temperatura vai ser a mesma, 273,15 Kelvin ou 0 graus Celsius. E o volume molar vai ser diferente, vai ser 22,4 litros. Agora aqui nós vamos resolver um exemplo, 2 exemplos na verdade. Um exemplo vai pedir para você o seguinte: qual a quantidade de matéria de N2, gás nitrogênio, se estiver em 0 graus Celsius, 1 atmosfera, ou seja, nas condições normais de temperatura e pressão. De repente pode aparecer na questão assim para você: olha, tá 0 graus Celsius uma ATM, mas ele não vai te dizer que é CNTP. Mas você já tem que intuir que se está em 0 graus Celsius e 1 atmosfera é CNTP, condições normais de temperatura e pressão, ok? Então vamos lá para resolver. O que vai acontecer aqui? Neste caso, nós vamos ter ali que a questão diz o seguinte: qual a quantidade de matéria de N2 nas condições normais de temperatura e pressão se o volume for de 112 litros, sabendo que o volume molar é de 22,4 litros por mol. Então, você já sabe que em cada 1 mol você tem quantos litros? 22,4 litros, tranquilo? Em cada 1 mol você vai resolver por meio de regra de 3. Cada 1 mol eu tenho 22,4 litros. É isso que isso aqui está dizendo para você. Aí ele quer saber o seguinte: olha, quantos mol, que é a quantidade de matéria, tá, gente? Isso aqui é mol. Quantos mol eu vou ter se eu tiver 112 litros? Multiplique cruzado, x vezes 22,4 vai ser 22,4x, igual a 1 vezes 112, vai dar 112, x igual a 112 dividido para 22,4. X vai ser igual, vamos lá calcular, 112 dividido para 22,4. Vai ser igual a 5. Então, significa dizer que nós vamos ter 5 mol de N2. Tranquilo? Essa é a sua resposta. Então, é por meio de regra de 3 que você vai resolver. Agora aqui nós temos outra questão. Essa questão diz o seguinte: olha,
Qual é o número de moléculas de NH3 amônia se eu tiver um volume de 4 litros, sabendo que está nas condições normais de temperatura e pressão, 22,4 litros? Neste caso aqui, a tua questão não te falou, mas se ele já te disse que ele quer o número de moléculas, então você vai ter que usar a relação de 6 vezes 10 a 23 moléculas. Se a questão já falasse lá para você, olha, eu quero usar 6,02214 vezes 10 a 23, então você teria que usar o valor que a questão te deu, tá? Se ela não te deu, geralmente você vai ter que usar essa aqui mais abreviada, ok? Vamos lá. Então, seguinte, regra de 3 de novo, né? 6 vezes 10 a 23 moléculas representa, gente, 1 mol. Lembra que a gente fez uma relação, ainda há pouco, que 1 mol é igual a 6, olha ali, 1 mol é igual a 6 vezes 10 a 23? Então, aqui nós vamos usar essa relação. Eu tenho 6 vezes 10 a 23 para 1 mol. A gente não sabe que no volume molar é 22,4 litros por mol na CNTP? Então, significa dizer que em 1 mol eu tenho 22,4 litros. Em 1 mol também eu tenho 6 vezes 10 a 23. Tranquilo? Química tem muito disso, de você fazer intuição. Aí, ele quer saber o seguinte. Aliás, se 1 mol equivale a 6 vezes 10 a 23, também equivale a 22,4 litros, significa dizer que aqui eu posso relacionar muito bem 6 vezes 10 a 23 com 22,4 litros, porque é a mesma coisa, tá? Só coloquei aqui para você analisar a lógica aqui, tá? Então, vamos lá. Eu vou relacionar 6 vezes 10 a 23 com 22,4 litros. E agora ele te pergunta, se eu tiver 4 litros, gente, quantas moléculas eu vou ter? Lembrando que isso aqui é moléculas. Aí eu multiplico cruzado, vai dar 22,4x. 6 vezes 10 a 23 vezes 4, quanto que vai dar? Eu multiplico 6 vezes o 4, que a gente sabe que vai dar 24. E o 10 a 23 eu só repito. Lembrando que ali é 22,4. Isolo meu x, vai dar 24 vezes 10 a 23, dividido por 22,4. E agora, você resolve essa parte aqui, 24 dividido para 22,4. Quando você resolver isso aí, 24 dividido para 22,4, você vai encontrar 1,07 monte de número. Vamos ficar só com 1,07. E repete o 10 a 23. Moléculas. Nos seus exercícios vai ter questão parecida com essa de cima, de volume molar, e com essa aqui de baixo de definir o número de moléculas. Tranquilo? Então, quando ele te perguntar sobre o número de moléculas, você tem que usar o 6 vezes 10 a 23. Quando ele te perguntar algo relacionado a CNTP, você tem que lembrar que o volume molar é de 22,4 litros por mol. Tranquilo.